A morte de Jesus na cruz não foi o fim da narrativa, mas sim o início de uma série de eventos extraordinários e milagres registrados nos evangelhos. Para o cristianismo, esses acontecimentos são a prova do poder divino e do cumprimento de antigas profecias, confirmando a identidade de Jesus como o Messias. Eles transformaram um momento de profunda tristeza e desespero em um testemunho de esperança e vitória. 1. O véu do templo. Rasgado. A abertura do caminho para Deus. Um dos primeiros eventos mais impactantes aconteceu no Templo de Jerusalém. Os evangelhos de Mateus, 27:51, Marcos, 15:38 e Lucas, 23:45, relatam que, no momento exato da morte de Jesus, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Este não era um véu qualquer. Era uma cortina maciça e pesada, feita com um tecido rico e denso, que separava o lugar santo do Santo dos Santos. O que era o Santo dos Santos? Era o coração do templo, considerado o lugar mais sagrado da terra, a habitação simbólica da presença de Deus. Apenas o sumo sacerdote de Israel tinha permissão para entrar neste local, e só podia fazê-lo uma vez por ano, no dia da expiação, Yom Kippur, para oferecer sacrifícios pelos pecados do povo. O véu era a barreira física que protegia a presença divina do resto do mundo, simbolizando a separação entre Deus e a humanidade pecadora. O significado teológico. Para os cristãos, o rasgamento do véu é de profundo significado simbólico. Ele indica que a morte de Jesus, o sacrifício final e perfeito, abriu um novo e vivo caminho para a comunhão direta com Deus. A necessidade de um sacerdote humano para intermediar a relação foi eliminada. A barreira que separava Deus de seu povo foi removida, permitindo que todos os crentes tivessem acesso direto à presença divina. 2. O terremoto e a ressurreição dos mortos. O poder sobre a morte. O Evangelho de Mateus 27:51-53 descreve um terremoto que sacudiu a terra no momento da morte de Jesus. A terra tremeu, as rochas se partiram e, de forma ainda mais extraordinária, os túmulos se abriram. A narrativa continua, afirmando que muitos corpos de santos que tinham morrido foram ressuscitados. E depois da ressurreição de Jesus, eles saíram de seus túmulos e apareceram a muitas pessoas em Jerusalém. O simbolismo do terremoto. Na Bíblia, terremotos frequentemente simbolizam a presença e o poder de Deus, especialmente em momentos de grande revelação ou julgamento. A terra tremendo no momento da morte de Jesus reforça a magnitude do evento. O sentido da ressurreição dos santos. Este evento é uma demonstração impressionante do poder de Jesus sobre a morte. Ele não apenas ressuscitou, mas sua morte e subsequente ressurreição tiveram um efeito tão poderoso que, por um breve momento, a própria morte foi vencida para aqueles que o seguiam. É um prenúncio da futura ressurreição de todos os crentes, um sinal de que o poder da morte foi quebrado de uma vez por todas. 3. O centurião romano e a confissão. Testemunho inesperado. Após a morte de Jesus, a Bíblia relata que o centurião romano que supervisionava a crucificação e os soldados sob seu comando, ao verem o terremoto, a escuridão e todos os eventos sobrenaturais que haviam acontecido, ficaram aterrorizados. O centurião exclamou: "Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus." Mateus 27:54. A importância da confissão. A confissão de um oficial romano, um representante do poder que o crucificou, é um momento crucial na narrativa. Em um mundo onde a fé era restrita aos judeus, a confissão de um pagão é um testemunho poderoso. Isso mostra que até mesmo os inimigos de Jesus, confrontados com o poder de Deus manifestado na morte de Cristo, foram compelidos a reconhecer a divindade do momento. A confissão do centurião serve como um testemunho inesperado e reforça a universalidade da mensagem de Jesus, que não se restringe apenas ao povo judeu, mas a toda a humanidade. 4. A lança e a água
e sangue. A prova da morte. O Evangelho de João, 19, 33, 34, relata um detalhe médico e simbólico importante. Os soldados, para se certificarem da morte de Jesus, não precisaram quebrar suas pernas, uma prática comum para acelerar a morte por crucificação. Em vez disso, um soldado, com uma lança, perfurou-lhe o lado e, imediatamente, saiu sangue e água. Significado médico e teológico. Para muitos estudiosos, a saída de água e sangue é um sinal médico de que Jesus realmente morreu por causa de um rompimento do coração. Teologicamente, João apresenta essa cena como um cumprimento da profecia e como um sinal do derramamento do sacrifício de Cristo. O sangue representa a redenção e a água, a purificação. O sangue e a água que saíram do seu lado são vistos como os símbolos dos sacramentos do batismo e da Eucaristia, que fluem da morte salvadora de Jesus. 5. A ressurreição no terceiro dia. O pilar da fé. O evento mais central e importante que ocorreu após a morte de Jesus foi, sem dúvida, a ressurreição. A história de Jesus retornando à vida no terceiro dia é o pilar da fé cristã. Quando as mulheres, Maria Madalena e outras, foram ao seu túmulo na manhã de domingo, encontraram a pedra removida e o túmulo vazio. Um anjo lhes disse: "Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito." Mateus 28, 6. A base da esperança cristã. A ressurreição de Jesus não é apenas um milagre, é a prova de que ele é o Filho de Deus e de que sua morte não foi uma derrota, mas a vitória definitiva sobre o pecado e a morte. Sem a ressurreição, a fé cristã não existiria. É a garantia da vida eterna para todos que creem e a promessa de que a morte não tem a palavra final. A ressurreição de Jesus é a pedra angular sobre a qual toda a esperança cristã é construída.